Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Vamos aos destaques da semana. A batalha pelo voto útil na reta final das campanhas, as agendas e estratégias dos candidatos, os números das pesquisas para presidente, governador e senador. Estão comigo os companheiros Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Aí, meninos, tudo bem? Olá, Heitor. Olá, Vivian. É sempre um prazer estarmos juntos. Sempre uma alegria estar aqui falando da semana de eleições e política. Então vamos lá, nós começamos com as principais agendas dos dois primeiros colocados na disputa para presidente. No início da semana, Lula teve um encontro com 6 mil comunicadores para afinar estratégias na reta final da campanha. Em São Paulo, participou do evento Cooperativismo e Economia Solidária. Ontem fez comício em Montes Claros, na Praça da Catedral, e hoje participa de ato em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bolsonaro esteve em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Em Natal, participou de motociata e comício. Ontem esteve no Rio de Janeiro, em um culto celebrado por Silas Malafaia. E hoje está em Londrina e Prudentópolis, no Paraná. E, como toda a reta final, as campanhas estão a 1000 por hora. O encontro de Lula com os comunicadores serviu para dar instruções no uso das redes. Orientou a não desmentir fake news, mas oferecer pauta melhor e não usar o termo virar voto, mas conquistar voto. A dica tem a ver com a busca pelo voto útil, uma tentativa de Lula de vencer a eleição ainda no primeiro turno. Claro que o movimento teve reação de Ciro Gomes, que potencialmente pode perder votos com a investida de Lula. Marco Antônio, Ciro bateu firme em Lula, não é? Foi bastante incisivo e foi até chamado de linha auxiliar de Bolsonaro. Viva, Heitor e todos que nos assistem, Ciro de fato elevou o tom nas últimas semanas em relação ao ex-presidente. Naquele debate da Band, por exemplo, chegou a chamá-lo de encantador de serpentes. Mas, na verdade, essa pecha de linha auxiliar de Bolsonaro já vem sendo dada a ele por eleitores e algumas lideranças mais fiéis ao ex-presidente Lula há algum tempo. Isso porque há registros de que falas recortadas de Ciro são usadas com frequência em redes sociais bolsonaristas. Ciro, porém, se defende dizendo que fez e continua fazendo várias críticas a Bolsonaro desde a sua eleição e que o PT também pode usá-las se quiser. E também ressalta, né, que não abre mão de ser candidato justamente para poder fazer críticas ao que considera contradições dos adversários. Ciro, por exemplo, considera que Lula e Bolsonaro representam um modelo econômico similar e que ambos são permissivos à corrupção. Mas o fato é que, sem deslanchar nas pesquisas, né, permanece aí estacionado com menos de um dígito, o ex-ministro vai ter que enfrentar, nas 2 semanas que restam, né, para o fim do primeiro turno, uma clara ofensiva de Lula, né, em cima dessa tentativa de atrair o voto útil. Está previsto para o próximo dia 21, no Rio de Janeiro, um ato de brisolistas e pedetistas históricos em apoio ao ex-presidente. A campanha de Lula também já começou a levar ao ar nas redes, né, pedidos de voto útil feitos por artistas, influenciadores, personalidades esportivas e quer mais, mirando até ex-adversários históricos. Há conversas em curso, Viva, Heitor e todos que nos assistem, por exemplo, segundo informações de bastidores da imprensa, com o ex-ministro José Serra, tucano histórico do estado de São Paulo, mirando justamente o eleitorado paulista, que seria importante aí para tentar antecipar uma definição, né, em turno único. Estrategistas veem esse esforço como algo natural, mas fazem a ressalva de que fica uma linha muito tênue entre o sucesso da estratégia e um possível efeito reverso de cristalização das opções dos eleitores, que podem considerar a estratégia, né, ofensiva e deselegante a depender da abordagem, né,
dependendo aí dos argumentos que forem usados. Nós tivemos aqui uma entrevista, daqui a pouco a gente vai ver até um trechinho da fala dele sobre outro assunto, mas Humberto Dantas, que é um cientista político, ele faz uma observação sobre essa questão do voto útil, essa discussão, não é, de quanto se deve buscar da forma como se deve buscar esse voto útil, lembrando que essa é uma decisão do eleitor, né, e que pode-se falar muita coisa, mas quem vai decidir mesmo é o eleitor e não necessariamente isso tem influência daquilo que está sendo dito. Então, o programa eleitoral de Bolsonaro fez promessas às mulheres. O eleitorado feminino, que tem as maiores resistências ao candidato, tem tentado colar em Lula a pecha de corrupto e, como disse Marco Antônio, e repisa que ele não é inocente. Na condição de presidente, Bolsonaro viaja neste momento, justamente nesse momento da campanha, que é um momento crucial. Ele vai ao funeral da Rainha Elizabeth em Londres e à ONU em Nova York. Heitor, o que se comentou sobre essas escolhas, não é, de Bolsonaro nesse momento da campanha, de fazer essa agenda, né? Vivian, Marco, né, falando primeiro sobre as duas agendas internacionais, né, do presidente Bolsonaro, a ida, né, ao funeral da rainha em Londres e a abertura da Assembleia Geral da ONU, né, em Nova York, são vistas, né, internamente pela campanha como oportunidades de turbinar a campanha de Bolsonaro, gerando pautas positivas para o presidente, exatamente, né, Vivian, nessa reta, a gente pode até chamar de reta final aí, de primeiro turno, né? Agora, sobre a luta do Bolsonaro para conquistar o eleitorado feminino, isso é uma prioridade máxima da campanha até o dia 2 de outubro. Isso é o que está sendo falado, né, e que a gente tem visto no noticiário. Uma reportagem do UOL, inclusive, ela conta que a campanha encomendou uma série de pesquisas, né, para medir a eficiência das propagandas que já estão sendo veiculadas, né, tanto em rádio e TV quanto na internet. A primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, continua sendo acionada, continua participando ativamente da campanha, dos atos aí pelas cidades brasileiras. Inclusive a Justiça Eleitoral já teve, né, que atuar vetando propagandas em que ela aparece em mais de 25% do tempo, o que é proibido pela legislação eleitoral. E em outra frente, o Bolsonaro tenta desgastar Lula no eleitorado feminino. Inclusive essa semana ele usou uma gafe cometida pelo ex-presidente, né, sobre violência contra a mulher, num comício que ele fez lá em São Paulo. Agora, a estratégia bolsonarista, né, para fazer a conquista desse eleitorado feminino teve um percalço nesta semana, se a gente pode chamar assim, né, por causa dos ataques do deputado estadual bolsonarista, o Douglas Garcia, do Republicanos, né, lá em São Paulo, a jornalista Vera Magalhães. Não foi a primeira vez que Vera Magalhães, a própria Vera, foi atacada por bolsonaristas. Na verdade, o próprio Bolsonaro fez isso no debate da Band, né? As pessoas devem se lembrar. Só que o fato novo que a gente viu foi uma reação maior na sociedade, na imprensa e também no próprio círculo bolsonarista, né, Vivian? O Tarcísio Freitas, né, o candidato do Bolsonaro ao governo, foi um que foi às redes para protestar contra esse ataque, né, condenar, inclusive pedir punições ao deputado. O Eduardo Bolsonaro, né, filho de Bolsonaro, também usou o Twitter para fazer isso, mas depois acabou que as pessoas associaram isso a um racha que já existia entre Bolsonaro e o Douglas Garcia. O fato é que agora esse deputado, né, ele enfrenta 8 pedidos de cassação lá na Assembleia de São Paulo, né, pedidos de inelegibilidade pela própria defesa da Vera Magalhães, ele que é candidato a deputado federal este ano, e investigação do Ministério Público também por ameaça, né, por perseguição da Vera Magalhães e dano emocional à jornalista. Então, quer dizer, exatamente nesse momento que Bolsonaro mais precisa de conquistar o eleitorado feminino, teve aí essa situação que gerou, segundo a gente viu colegas da imprensa contando e pela própria reação que a gente acompanhou, algum desgaste ali para a campanha, que logo a campanha tentou abandoná-lo, né? A tendência, segundo se falou, foi essa. Diga-se de passagem, a abordagem dele a Vera Magalhães era exatamente a frase que Bolsonaro tinha usado com ela, não é, numa provocação durante o debate, quando ela lhe fez uma pergunta e ele então disse que ela era uma vergonha para o jornalismo. A mesma frase. Foi isso que Douglas Garcia usou o tempo todo na provocação. Só que a reação foi bem diferente, né, Vivian, como a gente viu na semana aí. Verdade.
E Bolsonaro busca agendas positivas, como o Heitor acabou de mencionar, e em um momento de notícias desgastantes também no governo Bolsonaro. Os cortes do orçamento do programa de habitação popular, mais de 90% de corte, e na farmácia popular, mais de 60% de corte, que é essa farmácia popular que atende 21 milhões de brasileiros. E a maioria é muito pobre, não é, Marco? Isso, Vivi, Heitor e todos que nos assistem, é o que parece o governo optou por bancar uma aposta de risco, né? Não mexendo aí nas emendas do chamado orçamento secreto para fazer os cortes em outras áreas. A peça orçamentária para o ano de 2023, enviada ao Congresso Nacional no fim de agosto, prevê 34 milhões de reais para o programa Casa Verde Amarelo, programa de habitação. Isso representa um valor 95% menor do que foi empenhado nesse ano de 2022. Já o corte no Farmácia Popular reduz a verba do programa de 2 bilhões de reais para 800 milhões. Isso foi feito mesmo com técnicos do Ministério da Saúde tendo feito alertas recentes, né, ao governo sobre o comprometimento de políticas relevantes para a população mais vulnerável. Essa redução pode afetar, por exemplo, o acesso da população de baixa renda a 13 tipos diferentes de medicamentos, né, para tratamento de diabetes, hipertensão e asma, além de comprometer a distribuição de fraldas geriátricas para a população, né, mais idosa. Após a repercussão ruim, Bolsonaro gravou um vídeo durante um ato de campanha, dizendo que conversaria com o ministro Paulo Guedes para que ele dialogasse com o Congresso Nacional e resolvesse a questão após as eleições. Mas, de qualquer forma, fica a diferença entre o que foi registrado no papel, na peça orçamentária, e a promessa feita posteriormente. Isso a essa altura do campeonato, né, onde não há margem até o primeiro turno para qualquer tipo de correção de rumo, né, de decisão diferente. E essa semana Bolsonaro deu uma entrevista a um podcast dedicado ao público evangélico que chamou a atenção para algumas declarações inéditas. Ele fez meia-culpa sobre ter falado durante a pandemia que não era coveiro ou que a filha caçula foi uma fraquejada. Que se perder a eleição, ele disse também que se perder a eleição vai passar a faixa e sair da vida pública. O cientista político Humberto Dantas, diretor do Voto Consciente, que eu mencionei há pouco, avaliou que foi um discurso balizado pelo cálculo político. De 0 a 100? Sim, pode ser. 101. Assim como Lula também fala orientado pelas estratégias eleitorais, assim como Simone Tebet fala orientada pelas estratégias eleitorais, assim como Ciro Gomes fala orientado pelas estratégias eleitorais. Sejam essas estratégias construídas com base em pesquisas, percepções, leituras, pesquisas qualitativas, quantitativas, estratégias de marqueteiros, estratégias de especialistas políticos, de analistas, de pessoas que estão em volta e são políticas de carreira, seja tudo isso, seja por feeling. E Lula recebeu, a 19 dias das eleições de primeiro turno, um aguardado apoio, o da ex-ministra Marina Silva. Heitor, depois de anos de rompimento, qual que é a leitura, não é, feita desse apoio da Marina pela mídia? A leitura que se fez, que a gente pode acompanhar, de um ativo, né, muito importante para a campanha neste momento, né, Vivi? O UOL, inclusive, também o portal UOL lembrou que agora Lula tem ao seu lado 6 presidenciáveis de 2018, né? A própria Marina, o Geraldo Alckmin, que é o vice, né? O Fernando Haddad, candidato a governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Guilherme Boulos, que está disputando uma cadeira na Câmara dos Deputados, João Goulart Filho, né? Filho do ex-presidente João Goulart, e Henrique Meirelles também, que foi, ele está no União Brasil, né? Mas na semana passada ele declarou voto útil em Lula, voto crítico, na verdade a expressão foi essa que ele usou, voto crítico em Lula, ele que foi presidente do Banco Central do ex-presidente Lula durante os 8 anos do governo, dos 2 primeiros governos aí de Lula. A Marina, né, ela foi opositora de Lula nas últimas eleições, inclusive com fortes críticas ao Partido dos Trabalhadores, por questões políticas, também por questões de corrupção e também por discordâncias da pauta
pauta ambiental, né, especialmente no governo de Dilma. A Marina diz que deixou essas desavenças de lado, né, e prestou apoio ao ex-presidente, segundo ela, em prol da democracia. Foi, né, Vivian, a primeira reunião formal entre Marina e Lula desde que a ex-ministra rompeu com o PT. Ela entregou nesse ato, né, nesse encontro, um documento, né, com 27 propostas voltadas ao meio ambiente, que é a principal bandeira dela, e o apoio, portanto, foi selado, né? E a ex-ministra ponderou que o Brasil enfrenta uma ameaça à democracia. Sem citar, né, o presidente Bolsonaro, ela se referiu a ele como a ameaça das ameaças aí nessa agenda aí com o ex-presidente Lula. Dentro da campanha de Lula, né, Vivian, a leitura é de que pode haver o estímulo ao voto útil, né, no ex-presidente com a chegada da Marina. Por quê? Porque ela exatamente pela questão dela ser crítica, ter sido crítica ao PT e ao Lula, ela tem uma autoridade, segundo a avaliação da campanha, tem autoridade política e moral para pedir votos de quem rejeita Bolsonaro, mas não está pensando em votar em Lula neste momento. Uma avaliação que se faz nesse sentido é que ela, digamos, tem mais autoridade para falar de voto útil, para puxar o voto útil, do que qualquer outro. Exatamente, por essas contestações que ela fez ao próprio partido, ao próprio Lula, a Dilma também, nesses últimos anos, né? E aí tentando acenar, claro, para o eleitorado de Ciro Gomes e Simone Tebet, especialmente. A campanha do Bolsonaro, para a gente terminar essa visão aqui do que aconteceu, a campanha do Bolsonaro, ela minimizou a entrada de Marina no jogo, avaliando apenas a questão ambiental e não essa questão do voto útil, né? O Bolsonaro entende que a pauta ambiental, neste momento, ela tem uma importância secundária em relação, por exemplo, às pautas econômicas. Só mais um detalhe desse apoio de Marina a Lula, alguns analistas apontaram também que, além da questão de uma identificação ideológica da ex-ministra com o ex-presidente, que persistiu ali apesar de divergências, né, em relação a temas como combate à fome, as próprias pautas ambientais, há também um cálculo pragmático do Rede Sustentabilidade, que é um partido que fez uma federação com o PSOL e que precisa, né, fortalecer sua representação no Congresso Nacional. A própria Marina, né, mudou o domicílio eleitoral para São Paulo, disputa uma cadeira de deputada federal. Deve puxar voto, e é muito importante que ela vença e que o partido também saia fortalecido dessa disputa para aspirar, né, futuros projetos aí para disputas no Executivo. Agora, só um comentáriozinho, lembrando que o comentáriozinho de Marina sobre a questão do voto útil, ela diz que o eleitor faz o que ele quer, na mesma linha que o Humberto Dantas falou, e que em 2018 foi ela que perdeu muito voto para o Ciro na reta final. Ela se lembra que Marina foi desidratada mesmo na reta final, terminou com uma votação pífia. Ela tinha 8% nas últimas pesquisas, fez 1% de votos. Exatamente, né, e ela atribui justamente ao voto útil que foi levado para Ciro Gomes naquele momento, né? Bom, então, são as voltas que o mundo dá, né? Então vamos agora às pesquisas de intenção de voto para presidente. Pesquisas que têm pautado fortemente as campanhas dos candidatos. A mais recente, publicada ontem, é do Datafolha. Lula está em primeiro lugar com 45%. Bolsonaro aparece em seguida com 33%. Os outros candidatos somados têm 15%. Branco, nulo ou nenhum são 4%. Não sabe, 2%. No segundo turno, Lula aparece com 54% e Bolsonaro com 38%. Branco, nulo ou nenhum, 7%. Não sabe, 2%. Heitor, é contigo. Pois é, nos dados frios da pesquisa, né, é uma situação, como a gente viu, de estabilidade, né? Lula do mesmo tamanho, Bolsonaro oscilando 1 ponto para baixo, né, margem de erro. Ciro e Tebet, ambos praticamente também do mesmo tamanho. O Ciro ganhou 1 ponto, a Simone Tebet ficou igual. Só que política e eleitoralmente, né, o que a gente viu, muito está se especulando se o ganho de Bolsonaro com as medidas econômicas bateram num teto, né? A questão do aumento do auxílio, a redução do preço dos combustíveis, também do preço da energia, entre outros acenos aí na pauta econômica feitos pelo presidente Bolsonaro, né? É a primeira vez desde maio, né, que Bolsonaro não sobe nesses levantamentos, né? Outro dado da pesquisa, tem mais eleitores avaliando o governo como ruim e péssimo, subiu de 42 para 44.
4. Também é margem de erro, mas persistindo isso pode indicar uma tendência. E isso inverte tendência anterior, né, que desde maio a avaliação ruim para Bolsonaro vinha caindo, né, nessa pesquisa. Bolsonaro também vinha ganhando mais avaliações de ótimo e bom desde março e o dado agora também foi pior para ele. Os dados são piores, inclusive, do que todos os antecessores, né, em períodos semelhantes, todos os presidentes aí, em mandatos anteriores. Pela pesquisa, né, o Lula vai melhor entre as mulheres mais jovens, os de menor escolaridade e renda, no Nordeste, entre a população negra também, entre católicos e mesmo entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil. E o Bolsonaro, segundo o Datafolha, vai melhor na região sul, entre evangélicos e na faixa de 5 a 10 salários mínimos. Bom, na quarta-feira saiu a pesquisa da Genial Quest, que apontou uma redução da vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Lula aparece com 42%. Bolsonaro tem 34%. Os outros candidatos somados, 13%. Indecisos são 6%. Branco, nulo e não vai votar, 5%. Na simulação de segundo turno, Lula tem 48% e Bolsonaro 40%. Indecisos são 4%. Branco, nulo e não vai votar, 8%. A Quest aparece aí, marcou uma diferença, né? Como é que isso repercutiu? O movimento na série da Quest, Vive, Heitor e todos que nos assistem, ele é de redução de vantagem de Lula para Bolsonaro já há algumas semanas, né? Uma redução gradativa e contínua. E por ela, as últimas oscilações negativas do ex-presidente se deram no sul do país e no público de renda média. Algumas hipóteses para isso são que a rejeição a Lula cresceu com o início do horário eleitoral gratuito no rádio, na TV e vários ataques associando a corrupção, né, sobretudo da campanha de Bolsonaro, e pesariam na subida de Bolsonaro também uma percepção geral de melhores perspectivas na economia. Mas essa não é uma sensação das camadas mais pobres do eleitorado que ainda sustentam, né, a diferença a favor de Lula e estão muito pressionadas no seu cotidiano pelo preço dos alimentos. O impacto do Auxílio Brasil não teria alterado esse quadro, pelo menos ainda. E pelo contexto geral trazido, né, os dados da Quest sugerem ser pouco provável, se estiverem corretos, uma definição em primeiro turno e tendência de acirramento no segundo. Mas é de fato um cenário aí um pouco descolado do Datafolha e do IPEC, que foi divulgado recentemente. E no início da semana saiu, então, essa pesquisa IPEC, que fazia uma leitura, como o Marco Antônio disse, diferente. Dava um crescimento de 2 pontos para Lula e mostrava Bolsonaro estacionado muito próximo do que mostrou o Datafolha. Lula lidera com 46%. Bolsonaro vem em seguida com 31%. Os outros candidatos somados têm 13%. Brancos e nulos são 6%. Não sabe ou não respondeu, 4%. Na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 53 a 36. Brancos e nulos somam 8%. Não sabe, não respondeu, 3%. Bom, se pesquisas pautam campanhas, claro que essa diferença repercutiu muito nas mídias. E eu queria voltar com uma tela que nós preparamos, que tem as 3 pesquisas juntas para que a gente possa ver melhor esses números. Olha lá, Lula aparece então no Datafolha com 45, na Quest com 42, no IPEC com 46. Bolsonaro com 33 no Datafolha, Quest 34, então as diferenças. Datafolha 12, não é? Quest 8, IPEC 15 pontos. Não é isso? Isso. E aí, a questão é, o que explica essa diferença? O que nós vamos tentar agora é dizer o que estão dizendo sobre essa diferença, porque isso virou um mote de campanha, virou assunto mesmo, preocupação das campanhas nesse momento.
Foram várias matérias, artigos, né, que a gente pôde acompanhar na imprensa essa semana falando sobre isso, inclusive uma reportagem do jornal o Globo. Segundo essa reportagem, a raiz da discrepância entre as pesquisas, né, provavelmente está na falta de dados atualizados sobre a população brasileira, né? A gente já comentou aqui, inclusive, que o último censo do IBGE ele já tem mais de uma década, né, e só está sendo refeito agora com atraso e os resultados finais só ano que vem que a gente vai ter. Sem dados oficiais, né, sobre a população brasileira, o que acontece? E também sobre o eleitorado, né, por conta disso, os institutos acabam adotando métodos distintos, né, de calcular o tamanho de cada segmento e formação das suas amostras, né? A Quest, por exemplo, ela se baseia nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE, e compõe 38% da sua amostra com eleitores de renda até 2 salários. Já o IPEC, ele apura a renda no ato das entrevistas, é a mesma coisa que faz o Datafolha, e na última pesquisa do IPEC, né, 57% da amostra nessa faixa de renda, portanto, de 2 salários. Em resumo, então, o IPEC, ele ouve e computa mais entrevistados de menor renda do que a Quest, é o que a gente pôde ver aí por esses dados, essas análises que foram feitas aí na imprensa durante a semana. O diretor da Quest, né, o Felipe Nunes, ele diz que a PNAD é o único meio da gente ter uma ancoragem em dado oficial, né, porque por causa dessa ausência do censo atualizado. E os analistas lembraram também que o fator renda, ele oscila muito, principalmente num país com tanta informalidade como o Brasil. Então a PNAD, ela captaria melhor essas oscilações porque ela tem atualizações trimestrais. Então, isso é o fundamento de que na PNAD sendo um dado, em tese, mais atualizado do que o que a gente tem de censo de IBGE, né? A visão de Carlos Augusto Montenegro, né, executivo experiente, um dos sócios do IPEC, é um pouco diferente. Ele alega que, como há algum tempo, né, nós não temos o censo, como o Heitor já colocou, para traçar o perfil do eleitorado, o que o IPEC faz é combinar dados da PNAD, do Tribunal Superior Eleitoral, com levantamentos socioeconômicos próprios do IPEC e experiências acumuladas ao longo de eleições anteriores na definição de amostragens. Para ele, essa é uma forma que ele considera mais adequada de, no momento, chegar ali a uma estratificação do eleitorado que seja confiável para os padrões históricos do IPEC. Né? Para ele, a eleição será decidida por fatores como voto útil, abstenção e voto escondido ou voto envergonhado, né? Que a gente já comentou aqui, né, em programas anteriores. Na visão do Montenegro, isso tende a ir mais para o Lula. E os dois principais fatores que, segundo ele, dificultam muito a reeleição de Bolsonaro são a rejeição pessoal e a avaliação de governo, que não melhorou significativamente após o início da campanha. Agora, o experiente cientista político, né, Jairo Nicolau, fez uma observação interessante essa semana. Que é um especialista, especialista em análise de pesquisa. De números. Ele pontuou o seguinte, que em 2022 o debate sobre a divergência nas pesquisas, ele está tendo mais espaço que o próprio debate das propostas dos candidatos. E essa constatação levou ele a uma analogia curiosa do país como um enfermo, do qual se fala mais do termômetro do que do estado geral do paciente. E tenho dito. A semana foi cheia para os candidatos ao governo aqui em Minas Gerais. Romeu Zema e Alexandre Calil, os principais candidatos que estão na frente das pesquisas. Na capital, Zema se encontrou com apoiadores de todas as regiões do estado, viajou a Ipatinga, Teófilo Otoni e Janaúba. Alexandre Calil acompanhou o candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin, em visita a Poços de Caldas. Foi a Uberlândia e Montes Claros, onde subiu no palanque com Lula. Também recebeu ativistas do movimento LGBTQIA+, em BH. Detalhe, não foi só o vice da chapa de Lula que esteve em Minas nessa semana. O vice de Bolsonaro, Braga Neto, também esteve aqui, veio a Belo Horizonte. Vamos conferir agora a pesquisa de intenção de voto do Datafolha para o governo do estado. Romeu Zema lidera a pesquisa estimulada com 53%. Alexandre Calil tem 25%. Os outros candidatos somados têm 9%. Branco, nulo ou nenhum, 7%. Outros 7% não sabem em quem vão votar.
No segundo turno, Zema seria reeleito com 60% das intenções de voto. Calil aparece com 33%. Branco, nulo ou nenhum são 4%. Não sabe, 3%. Nenhuma grande novidade aí não, né, Marco? Vive, Heitor, essa pesquisa foi um balde de água fria, né, para a campanha de Calil, que havia comemorado na semana passada uma subida acima da margem de erro em um levantamento do IPEC. Na série do Datafolha, porém, quase nada se mexeu, com a diferença entre Calil e Zema caindo apenas 1 ponto em um intervalo de 15 dias aí, todos eles com horário eleitoral gratuito de rádio e TV em curso. As avaliações positivas do governo Zema oscilaram levemente para cima, chegando a 56% de ótimo e bom. A rejeição a Calil segue como a maior, estabilizada em 30%. E mesmo com uma campanha fortemente associada à imagem de Lula, né, com pedidos reiterados no rádio e na TV do ex-presidente por votos em Calil, 39% dos eleitores mineiros que apoiam o líder do cenário da sucessão presidencial declaram voto em Zema para governador. Há 15 dias, né, do primeiro turno, Calil e os outros candidatos ao governo do estado, todos eles ali estacionados, que pouco ou nada cresceram até aqui, passam a julgar aí contra o relógio, né, para tentar evitar uma definição antecipada. É bom lembrar também que as pesquisas aí estão indicando que há uma redução entre Bolsonaro, ao contrário do Rio e São Paulo, Bolsonaro deu uma crescida em Minas, não é? Conseguiu reduzir a diferença com Lula. Isso pesa também no jogo. E pode trazer uma pimentinha estadual aí, né, para essa reta final de campanha do primeiro turno em Minas, né, em termos de cálculo político aí, como que as campanhas de Lula e Zema trabalhariam aí com essa associação livre que o eleitor vem fazendo entre os candidatos. Heitor, e você já noticiou que no giro eleitoral, que Felipe Dávila, do Novo, que é candidato a presidente, está no Triângulo Mineiro hoje, né? E sem Romeu Zema. Foi uma observação que a gente viu, né, da repórter Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, né, ao noticiar essa agenda de Felipe Dávila aqui no Triângulo Mineiro e mostrando mais uma vez como os presidenciáveis estão focando aqui as visitas a Minas Gerais. Ela observou isso, que Romeu Zema não tinha, né, sinalizado presença nessas agendas, que o Felipe Dávila estaria acompanhado apenas do vice, que é mineiro, né, o Thiago Mitrô, deputado federal por Minas Gerais, que hoje ele teria, a única agenda de Zema seria uma entrevista à própria Rádio Itatiaia na parte da manhã. E aí, claro que surge a especulação, porque Zema, ele, ao dispensar a aliança com Bolsonaro, um dos argumentos foi que o Novo tem presidenciável. Porém, quando ele vem a Minas, e numa região até próxima ali do governador, né, ele não está presente nessa agenda de campanha, claro que suscita especulações aí na cena política, né? O Zema, que é estrela do Novo, não é? Exatamente. É o grande nome do Novo. Isso. No cenário nacional. Agora, a pesquisa Datafolha com a disputa para o Senado, em Minas Gerais. Cleitinho Azevedo lidera a corrida ao Senado com 17%. Alexandre Silveira tem 13% e Marcelo Aro, 9%. Os outros candidatos somados têm 15%. Branco, nulo ou nenhum são 18%. Não sabe, 27%. Quem teve crescimento aí acima da margem de erro pelos números foi só Alexandre Silveira. O Cleitinho cresceu 3 pontos, né, de 14 para 17, que é exatamente a margem de erro dessa pesquisa, né, que é de 3 pontos. Alexandre Silveira foi além, né, subiu 4 pontos. Não por acaso, né, os dois aí são apoiados pelos dois principais candidatos à presidência, né, o Cleitinho por Bolsonaro, que inclusive tem pedido votos semanalmente para o Cleitinho na live que ele faz nas quintas-feiras, e o Alexandre Silveira apoiado aí pelo ex-presidente Lula. Ô Vivian e Marco, a gente teve também o Datatempo, que a gente não está apresentando aqui agora, mas só para efeito de comparação, a ordem dos 3 primeiros não muda, né? O Cleitinho está na frente, o Alexandre Silveira em segundo e Marcelo Aro, o candidato do Zema, está em terceiro nas duas pesquisas. O Datatempo, contudo, ele tem 2 diferenças principais.
No Datafolha, o Cleitinho lidera essa disputa por 4 pontos, uma margem ali mais apertada. No Datatempo, essa vantagem do Cleitinho é maior, ela é de 10,7 pontos em relação ao Silveira. E no Datatempo, os 3 primeiros nessa corrida, eles estão crescendo acima da margem. Mas quem mais cresce é Marcelo Aro, né, o que é o candidato apoiado por Romeu Zema. O Aro cresceu 4 pontos, enquanto o Cleitinho e o Alexandre Silveira cresceram 3 no Datatempo. Nesse sentido, há uma contradição clara aí entre os dois institutos. Né? De qualquer forma, o prognóstico é aberto, né, porque ambas as pesquisas com um percentual ainda muito alto de indecisos, acima de 40%, né, para o Senado. Bom, e essa semana o Mundo Político fez a 8ª entrevista da série com candidatas e candidatos ao governo de Minas. São 10 ao todo. Quarta-feira eu entrevistei a professora Vanessa Portugal, que concorre pelo PSTU. Nós ainda aguardamos resposta dos candidatos Romeu Zema e Alexandre Calil. As entrevistas com os postulantes ao governo do Estado e muitas outras relacionadas às eleições estão disponíveis no hot site almg.gov.br/eleições 2022. Está tudo lá. E nosso último assunto, a posse no STF, a ministra Rosa Weber assumiu a presidência do tribunal. Substitui o ministro Luiz Fux. Jair Bolsonaro não compareceu como presidente nem como candidato. De fato, todos os postulantes à presidência da República foram convidados para a cerimônia. No discurso de posse, Rosa Weber fez uma fala contundente sobre o valor inegociável da democracia. Como é que repercutiu a ausência do presidente, Marco? Vive, Heitor, desde 1993, um presidente da República não faltava à cerimônia de posse de um presidente da Suprema Corte do país. E entre os presidenciáveis, apenas a senadora Soraya Tronic, do União Brasil, marcou presença. Uma das impressões de analistas sobre a ausência de Bolsonaro é que o presidente preferiu evitar a repetição de uma saia justa similar à que ele enfrentou há pouco tempo na posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, quando o ministro que estava sendo empossado fez ali um discurso com vários recados contra posicionamentos públicos que o próprio Bolsonaro havia adotado, né, recentemente. O tom do discurso de posse de Rosa Weber, né, como você mesmo adiantou, Vivian, foi de exaltação da democracia, mas também de defesa das prerrogativas do STF, que, segundo a ministra, vem sendo alvo de ataques injustos, né, de quem não compreende as regras constitucionais. Rosa Weber, é importante a gente lembrar, ainda é relatora de ações aí delicadas ao governo. Uma delas questiona as chamadas, né, emendas de relator que seriam manejadas por governistas ali próximo de votações importantes no Congresso, caracterizando aí o orçamento secreto. E tem outras, né, Heitor? Tem, Marco, Vivian, inclusive temas espinhosos aí para o campo bolsonarista, né? A gente tem aí uma dessas ações, é uma ação que questiona a legalidade do aborto até 12 semanas de gestação e ainda 3 ações sobre o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, né, do PTB do Rio de Janeiro. Essas ações questionam aí a constitucionalidade e a legalidade desse indulto. No geral, ações questionam se Bolsonaro cometeu desvio de finalidade, descumprindo o princípio da impessoalidade, né, da administração pública. Ações que a presidente Rosa Weber se mantém na relatoria. Né? Para a gente fechar esse assunto, Vivian, Heitor, Rosa Weber é a 3ª mulher a ocupar o cargo máximo do judiciário brasileiro. Antes dela, né, tivemos a ex-ministra Ellen Grace e a atual ministra Carmen Lúcia. Weber tem um perfil avesso a holofotes, raramente concede entrevistas e fará um mandato curto até outubro de 2023, quando completará aí 75 anos, tendo direito à aposentadoria compulsória. Seu vice e futuro sucessor é o ministro Luiz Roberto Barroso. E hoje eu ouvi um comentário sobre a Rosa Weber, que é curioso, que ela é uma ministra do Supremo de manual, porque ela só fala pelos autos. Não dá entrevista, não dá palestra. A gente teve até uma oportunidade de entrevistá-la
alguns anos atrás, em um seminário do TSE, ela era então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que estava fazendo ali um seminário sobre fake news, né, de combate às fake news. Estava lá eu e o Alevi Ferreira, nosso diretor aqui do Mundo Político. E ficava nítido a dificuldade que ela tinha ali de conceder entrevistas quando abordada por jornalistas. Ela claramente ficava desconfortável e preferia delegar ali a outras pessoas do tribunal as manifestações. É isso, talvez leve muito à insegurança do Bolsonaro, na medida que não sabe o que pode esperar de decisões como as que ela pode tomar nessas relatorias, né? Bom, a resenha do Mundo Político se despede e muito obrigada, Marco Antônio e Heitor, por mais essa parceria, por mais uma sexta-feira. Obrigado, Vivi, obrigado, Heitor, obrigado a todos que nos assistem. Grande abraço a todos. E ótimo fim de semana para você que está em casa. A gente volta na segunda-feira sem falta. Até lá.